Olá, eu sou o Diego. Eu sou estudante de pós-graduação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou orientado pelo professor Dr. Redinei Augusto e hoje eu irei apresentar o trabalho que eu submeti para a quarta Escola Brasileira de Espectrometria de Massas, denominada Sandpaper Spray Mass Spectrometer, uma nova técnica para análise de amostras sólidas políveis. Aqui é o escopo da minha apresentação. Então, para começar, falando um pouco sobre a técnica de espectrometria de massa, sabemos que ela é uma poderosa técnica analítica porque ela permite que a gente faça análises rápidas, reprodutivas, com uma alta resolução e especificidade. Por isso, ela é considerada uma técnica extremamente boa e importante para análises químicas. Aqui eu trouxe, né, só para vocês terem uma ideia do campo de aplicação dessa técnica. Ela pode ser aplicada na indústria farmacêutica, na medicina, no meio ambiente, na bioquímica, nos esportes, na química forense e em várias outras áreas. Portanto, é uma técnica extremamente importante. E dizemos que o coração dessa técnica está no método de ionização da amostra. Existem aqueles métodos mais energéticos e os menos energéticos. O foco do meu trabalho é um método de técnica branda consiste da ionização ambiente, mais especificamente da técnica de paper spray. Aqui eu coloquei uma figura que mostra como é a montagem para análise dessa técnica, que consiste em colocar um pedaço triangular de um papel cromatográfico sobre a ponta de um clipe e aí a gente coloca a amostra, né, sobre esse papel cromatográfico, aplica uma voltagem com um solvente e o analito ionizado, então, ele adentra para o equipamento. É uma técnica relativamente nova, né, começou no ano de 2010 e que ao longo desses últimos anos, né, artigos vêm propondo mudanças nessa técnica, né, na paper spray. Aqui eu trouxe o exemplo de dois artigos publicados recentemente que mostram justamente isso. Pensando nisso, neste meu trabalho, eu resolvi propor uma mudança. Essa mudança consiste que, ao invés de utilizar o papel cromatográfico tradicional como suporte para as amostras, eu utilizei lixas de parede de diferentes granulometrias como suporte dessas amostras. Por conta disso, a técnica foi denominada Sandpaper Spray. E essa modificação, ela visa principalmente a análise direta de amostras sólidas que possuem capacidade de serem polidas, como, por exemplo, remédios, grãos, raízes, madeira, drogas ilícitas, com a grande vantagem de não necessitar de nenhum preparo prévio dessa amostra. Essa é uma técnica inédita, não tem nada descrito na literatura, portanto, é bastante interessante, né? E daqui a pouco eu vou mostrar alguns resultados que eu obtive até aqui. A montagem para análise é exatamente idêntica a paper spray, com a diferença que ao invés de usar papel cromatográfico, eu corto essas lixas em pedaços triangulares, é, pego a minha amostra, passo diretamente sobre essa lixa e faço a minha análise para obter os espectros de massa. Então agora eu vou mostrar os principais resultados que eu obtive até aqui de uma maneira geral, simplificada, porque senão ia ficar muito grande, né, se eu fosse detalhar muito, mas só para vocês terem a ideia da potencialidade de aplicação dessa técnica. Então vou mostrar primeiramente a análise de alguns fármacos que eu fiz, utilizando a lixa como suporte para eles. Então foram analisados alguns analgésicos e antitérmicos, ansiolíticos, antialérgicos e relaxantes musculares e alguns vasodilatadores. Em todos os espectros, vocês vão perceber que o destaque é que o princípio ativo de cada um dos medicamentos foi claramente identificado como um pico presente nesse espectro, seja no modo positivo ou no negativo ou em ambos. Então, para o paracetamol, por exemplo, em massa carga 150, foi possível obter, né, o pico correspondente ao seu princípio ativo, no modo negativo. No modo positivo, adultos de sódio foram observados. A dipirona também teve o seu princípio ativo identificado em massa carga 310, no modo negativo. Assim como o alprazolam, que é um ansiolítico, também teve o seu princípio ativo detectado em uma razão massa carga 309, no modo positivo. E o clonazepam também no modo positivo, que também é um ansiolítico.
em massa carga 315. O Stim, que é um antialérgico, olha como ficou intenso, né, o seu pico correspondente ao princípio ativo em massa carga 275. E também conseguimos enxergar um isotopólogo do seu princípio ativo em 277. Para o Miozan, que é um relaxante muscular, o princípio ativo também foi identificado, né, no modo positivo, assim como o Buscopan, que também possui um sal derivado do seu princípio ativo. Ambos foram identificados no espectro do modo positivo. Por último, um medicamento muito vendido aí nas farmácias, né, brasileiras, que é o Viagra, cujo princípio ativo, que é o sildenafila, apareceu em uma razão de massa carga 475. E aí eu chamo a atenção porque existem muitos medicamentos desse tipo que são adulterados, e aí por uma simples comparação com essa técnica, a pessoa já consegue perceber se há ou não uma adulteração. Também foram feitas análises de várias oleaginosas, né, aqui mostradas, como a noz, a macadâmia, o amendoim, pistache, castanha do Pará, castanha do caju. Todas elas apresentaram um espectro de fingerprint mais complexo, porém com um perfil característico de cada uma delas. As oleaginosas possuem sua estrutura, né, lipídios, carboidratos e proteínas. E eu chamo a atenção para dois ácidos que apareceram muito, que é o ácido oleico e o ácido palmítico, né? Então, aqui no modo negativo da noz, conseguimos identificar a presença do ácido oleico em massa carga 281. Assim como na macadâmia, também no modo negativo, a presença desse ácido oleico intenso. Aqui os espectros no modo positivo do amendoim, pistache e da amêndoa, ambos com perfis característicos de cada um deles, bem como os espectros do modo negativo, também aparecendo o ácido oleico. Para as castanhas de caju e do Pará, elas também foram analisadas no modo positivo e negativo, tendo um espectro também com um perfil característico para cada uma delas. Também foram realizadas análises de algumas raízes, como a raiz de cúrcuma e do ginseng brasileiro, uma planta brasileira. Aqui no modo positivo e negativo da cúrcuma, foi possível identificar os três principais constituintes da cúrcuma: a curcumina, dimetilcurcumina e a bisdimetilcurcumina, nessa região entre 307 e 367 de massa carga, no espectro do modo negativo. O ginseng brasileiro tem o principal constituinte, a beta-etidizona, e foi possível identificá-la no espectro do modo negativo, assim como adultos formados pela beta-ecdisona, dentro desse espectro. Também foram realizadas algumas análises de sementes e grãos de feijão, milho, pimenta, café verde. E aí aqui mostrando os resultados para o coentro. O coentro ele é constituído principalmente por antocianinas, que vai aumentando a sua massa cada vez mais. Tá? Que tanto no espectro positivo quanto no modo negativo foi possível perceber a presença dessas antocianinas, mais uma vez também destacando a presença do ácido oleico no coentro. Pimenta do reino, foi possível identificar a piperina no modo positivo em uma massa carga 286 e a capsaicina em massa carga 304, ambos constituintes da pimenta do reino. O feijão preto, tanto no modo positivo quanto no modo negativo, teve o seu perfil de espectro característico, ele também possui vários constituintes em sua estrutura, bem como os grãos de milho, e o café verde. Aqui eu chamo a atenção porque no espectro do modo negativo foi possível identificar a presença de alguns ácidos graxos e triacilgliceróis, bem como a presença da cafeína em massa carga 195 no espectro do modo positivo e o cafestol, dois constituintes aí do café verde. Também foram realizadas análises com algumas amostras comerciais de bala com e sem açúcar. E foi possível identificar visualmente e claramente que a bala comercial dita sem açúcar não há a presença da sacarose, que é o principal constituinte do açúcar nessas balas, né, de açúcar dessas balas. Porém, há a presença de um edulcorante, né, na bala sem açúcar, que a gente consegue enxergar claramente como um pico intenso, e o que não é observado na bala
com açúcar, apenas a sacarose. O que acontece também em uma amostra comercial de um chiclete sem açúcar, em que a gente percebe a presença do manitol, um edulcorante, né, intenso na região de massa carga de 205. Diante disso, é possível obter algumas conclusões deste trabalho, em que os fármacos apresentaram fingerprints bastante representativos e que foi possível identificar claramente o princípio ativo de cada um desses medicamentos. As demais amostras apresentaram um perfil químico mais complexo, porém possibilitou estabelecer fingerprints característicos para futuras comparações e análises. E aí a gente, né, consegue perceber a importância de se comparar vários tipos e diferentes tipos de amostras. E, como uma conclusão final, a técnica de Sandpaper Spray Mass Spectrometry se mostrou uma técnica rápida, eficiente e extremamente promissora na análise de uma infinidade de amostras sólidas que são passíveis de serem polidas diretamente na lixa. Claro, também é importante falar que essas amostras têm a grande vantagem de não necessitar de nenhum preparo prévio de amostra. Essas foram algumas das referências bibliográficas que eu tirei para montar essa minha apresentação. Gostaria de fazer meus agradecimentos ao Programa de Pós-Graduação em Química da UFMG, às agências financiadoras desse trabalho, CAPES, CNPq, FAPEMIG, e ao meu orientador, professor Dr. Rodinei Auguste. Muito obrigado pela atenção.